Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola bíblica de todos os domingos pela manhã. E hoje nós estamos iniciando um novo trimestre para a glória de Deus. Estamos no terceiro trimestre, estaremos estudando uma temática maravilhosa. Com certeza este trimestre será marcado como os anteriores, marcado pela presença de Deus, pela edificação do seu povo e, acima de tudo, crescimento espiritual. Queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando neste momento, a você que está nos acompanhando através das redes sociais. Aproveite este momento, compartilhe este link no grupo de WhatsApp de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã aprendendo a palavra de Deus. E queremos enviar aqui uma saudação aos nossos irmãos da terceira idade, os irmãos que são fiéis na escola bíblica dominical aqui na Rede Brasil de Comunicação. O pastor entende, né? Muitos dos nossos irmãos não têm condições mais físicas, têm algumas comorbidades que impedem de estar na igreja, no templo físico, mas nem por isso, né? Deus deu aí ao nosso pastor, a nossa igreja aqui no estado de Pernambuco, a Rede Brasil de Comunicação. E esse é um instrumento de bênçãos que Deus utiliza para edificar você, meu irmão, minha irmã, que não pode estar fisicamente na igreja, mas não deixa aí de adorar a Deus, de participar, de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois tudo isso é proporcionado através da Rede Brasil de Comunicação. Abra aí os seus braços e receba aí, olha, aquele abraço bem gostoso assim do pastor Ailton, da irmã Judite. Eita, que abraço maravilhoso. Deus abençoe a você, meu irmão, você, minha irmã, vocês são uma bênção para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor neste momento. Estamos iniciando um novo trimestre, uma nova temática, e aí nós já convidamos a você que todos os domingos está aqui, ou você que está neste momento pela primeira vez aqui ligadinho conosco. Nós estamos na escola bíblica dominical, nós temos um roteiro de aula. O roteiro de aula é nossa revista de escola dominical, e sempre temos o kit de estudo aqui em nossa EBD aqui na TV. O nosso kit de estudo é a revista da escola dominical, que é o roteiro de aula, o livro didático da escola dominical, que é a Bíblia Sagrada, a harpa cristã para louvarmos ao Senhor, adorarmos, porque não é só uma escola, mas é um culto também. E também, queridos irmãos, sempre aquele caderninho de anotações é importante, porque aqui a escola dominical dá sempre aquela informação a mais, aquele plus a mais que a revista da escola, porque tem a finalidade de promover ainda mais o crescimento dos nossos irmãos para a glória de Deus. Vamos orar neste momento? Vamos pedir ao Senhor a sua bênção. Estamos no início do trimestre e nada melhor do que começar com uma oração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor, pela oportunidade de podermos estar aqui nesta manhã, para mais uma vez iniciarmos mais um trimestre para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque nos deste neste dia, Senhor, o dom de poder estar contemplando as Tuas maravilhas, a Tua criação, e poder, Senhor, neste domingo de manhã, Senhor, estar aprendendo a Tua palavra, estar crescendo, Senhor. Isso demonstra, Senhor, que cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, Senhor, aprendendo a Tua palavra, estamos em um grande gesto, Senhor, de adoração e louvor, declarando o nosso amor a Ti, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos que estão sendo alcançados através desta programação, que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre os Teus filhos,
Continua abençoando o nosso pastor, Senhor, o anjo desta igreja, dando graça, força, vigor ao teu filho, Senhor, evangelista Sonivaldo, superintendente da Rede Brasil, e a todos os funcionários aqui da rede, ó Pai, que a tua mão de Deus continue estendida, ajudando os teus filhos, fortalecendo, dando graça, força, vigor, ânimo, Senhor, e saúde para a honra e a glória de teu nome. Continua abençoando, nos dá, Senhor, uma escola dominical abençoada para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar a Deus com os cânticos congregacionais e não perca a oportunidade de abrir os seus lábios em louvor e vamos aqui formar um grande e lindo coral adorando a Deus. Se você não tem a harpa aí próxima de você, não tem problema, estaremos dispondo o texto em tela para que você nos acompanhe neste grande e lindo coral. Vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar, ele irá aqui neste momento entoar os cânticos congregacionais e não perca a oportunidade de adorar a Deus nesta manhã. Cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que bênção, que felicidade estarmos reunidos e unidos para louvar ao Senhor e aprender a sua palavra. Queremos agradecer ao escalado desta manhã, também fazer uma menção ao nosso querido pastor presidente. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria, assim como nos foi oportunizado. Hino de número 115 da nossa harpa cristã, trabalhai e orai. Glória a Deus. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Diga isto: trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Amém, glória a Deus. Este é o nosso desejo, aleluia, trabalhar na vinha do Senhor. Hino de número 298, amados. Avante, servos de Jesus. Glória a Deus. Avante, servos de Jesus, por nosso Deus. Nas trevas brilhe vossa luz, a luz lá dos céus. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus,
levanta Josué pendão com muito valor, e o inimigo foge então com grande pavor. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Sai com 300 Gideão a combater, os midianitas logo vão a guerra perder. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Golias muito soberbo está, zomba de Deus, mas vem Davi, nele dá com a ajuda dos céus. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Cerrai fileiras, ó fiéis, sempre avançai, no céu coroa e laurés Jesus vai nos dar. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como nós anunciamos, estamos iniciando um novo trimestre, que tem como tema geral, olha que tema lindo, tema geral, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E a lição que nós estaremos estudando é a lição de número 1, que tem como título Duas importantes mulheres na história de um povo. O texto áureo está em Ruth, capítulo 4, versículo 14, que diz: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. A verdade prática nos diz que, conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. O segundo tópico, Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. E o terceiro tópico, mulheres de Deus como protagonistas da história. A leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, no capítulo 4, versículos 13 ao 22, e no livro de Esther, capítulo 7, versículos do 1 ao 7. Se você não tem um exemplar das Escrituras próximo de você, não tem problema. Nós estaremos agora colocando em tela a leitura bíblica em classe, para que você possa nos acompanhar neste momento. Então, Ruth capítulo 4, versículo 13, nos diz o seguinte: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela.
E o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, e aí Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naazon, e Naazon gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Vamos agora para Ester capítulo 7, versículos 1 ao 7. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester no segundo dia, no banquete de vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me-ia a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Amém. Queridos irmãos, vai ser um trimestre maravilhoso, né? Estará baseado aí nesses 2 livros maravilhosos, o livro de Ruth e o livro de Ester. Com certeza o Espírito Santo vai estar falando poderosamente aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor? Neste momento, agradecer a leitura de sua palavra, pedir ao Senhor a direção ao seu filho que irá ministrar a lição nesta manhã, em que ele venha falar fortemente a cada um de nós. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, pela leitura de tua palavra que foi realizada. Queremos pedir a tua bênção neste momento, em favor do teu filho que irá ministrar a tua palavra, Senhor. Continua estendendo as tuas mãos, ajuda, usa o Senhor como instrumento e vem promover, Senhor, por meio da tua palavra, edificação e crescimento espiritual na vida de cada um dos teus filhos que estão sendo alcançados. Continua ajudando a cada um de nós. Fica conosco. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar o Senhor, adorar agora com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. Vamos convidar o auxiliar e professor irmão Jonas, que irá proceder aqui com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor
e dizer como é bom nesse dia de domingo estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical. E a Escola Bíblica Dominical é um culto, esse culto que está acontecendo exatamente aqui, mas que também acontece aí na sua casa, acontece também aí no seu trabalho, até mesmo no hospital onde você está, porque é um culto. Nós já louvamos ao Senhor, daqui a pouco vem a exposição da Palavra de Deus, o ensino que será ministrado com base nas Escrituras Sagradas a partir de um tema da lição. E querido, amado irmão em Cristo Jesus, no culto também tem um momento da oferta, o momento do ofertório. E o momento do ofertório, deixa eu lembrar a você nesse domingo de manhã, é um ato de adoração, é um ato voluntário, é um ato de um coração agradecido. Se você pode fazer esse trabalho nessa manhã de domingo, faça com amor, faça com dedicação, faça de forma voluntária, porque Deus, Ele ama, e Ele ama muito aquele que dá com alegria. Pensando nesse versículo, né? Nós temos uma base bíblica que está registrado. Deixa eu ler esse versículo para você nessa manhã de domingo. Versículo bem conhecido, já lido aqui várias vezes nesse programa, mas que reflete esse coração voluntário. Segundo o livro de Coríntios, capítulo 9 e o versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Querido irmão em Cristo Jesus, faça isso com amor, faça isso com dedicação, faça com um coração voluntário. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, tem muita gente de outros países que nos acompanham, pensando em você que está em casa, você também que está no hospital, você que está no seu trabalho, mas que quer nesse momento ofertar, quer dar sua contribuição, então ela vem disponibilizando alguns canais. E o primeiro canal que vai aparecer está agora aí na sua tela, é o Pix. A chave do Pix é o CNPJ da igreja, 10.632.404, ao contrário, o dígito de número 51. Esse é o Pix da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E ao meu lado você está percebendo aqui que tem algumas contas. Você pode escolher, ou faz através do Pix, ou faz através de uma das contas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E nesse momento, querido irmão em Cristo Jesus, quero convidá-lo para nós fazermos uma oração. Vamos realizar uma oração de agradecimento pelas bênçãos recebidas, uma oração pelo pão que chega às nossas mesas, e vamos também agradecer ao Senhor. Vamos dizer a Ele que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. E claro, vamos pedir por aqueles que estão desempregados, porque Jesus pode abrir porta de trabalho, pode abrir porta de emprego para quem está desempregado. Ore conosco, nos acompanhe nessa oração, no nome santo de Jesus. Pai eterno, Cristo amado, Rei da Glória, estamos diante de Ti e queremos Te agradecer, queremos Te louvar pela Tua bênção, pelo dia, pela vida, pelo pão que chega às nossas mesas. Abençoa cada um dos Teus filhos que nesse momento está orando conosco. Dá uma bênção especial a todos eles que estão ofertando. Usa de misericórdia com aquele Teu servo que está desempregado, com esse chefe de família, com essa dona de casa, com esse filho, com esse neto, essa avó que nesse momento está orando pelos seus familiares. Que a Tua mão santa, a Tua mão poderosa possa estar estendida sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Assim nós Te pedimos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação, participando da Escola Bíblica Dominical. E vamos ouvir, antes da ministração da palavra, vamos ouvir mais um hino, vamos adorar a Deus através de um hino. E nesse momento o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida justamente o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus, e você vai ficando conosco aqui na Rede Brasil. Meus irmãos, vamos louvar o Senhor. Hino de número 515, Se Cristo comigo vai. Glória a Deus. Digamos isto de coração. Se pelos vales
neles eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar. Irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo
Queridos irmãos, vamos agora para o momento especial, o momento da exposição da lição da escola dominical. Como já anunciamos, estamos iniciando mais um trimestre que será abençoador para o povo de Deus. Tema geral de nossa lição, só lembrando, o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté, para a nossa geração. E a lição hoje são de número 1, tem como título Duas importantes mulheres na história de um povo. Então, você que está nos acompanhando neste momento, pegue aí a sua Bíblia, seu caderno de anotações, sua caneta, sua revista e fique atento a tudo que será exposto nesta manhã, para você, que você possa fazer as suas anotações aí no seu caderno. Com certeza Deus falará fortemente ao seu coração, não só nesta manhã, mas durante todo esse trimestre. Mas vamos aprender a palavra do Senhor. E tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui nesse domingo, participando da Escola Bíblica Dominical. Como é bom estar na igreja, como é bom adorar a Deus, como é bom ouvir a sua santa e maravilhosa palavra. E nesse domingo nós temos um grande privilégio, eu, você, todos nós, um grande privilégio de estudar mais uma lição. É o início de mais um trimestre, que será uma bênção de Deus, uma bênção para as nossas vidas, como foi o trimestre anterior. E esse trimestre é dedicado, vamos dizer, de certa maneira, às mulheres. É claro que o trimestre da lição é para toda a igreja, mas o foco desse trimestre é o livro de Ruth e é o livro de Esté. Vai aparecer agora na tela a capa da lição. Quero só chamar a atenção para a capa da lição, porque o título do trimestre e as lições serão acomodadas dentro desse título. O Deus que governa o mundo e cuida da família, ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. As 13 lições estão acomodadas dentro desse tema. Nós iremos falar sobre um Deus que governa tudo e todas as coisas. Por isso que a temática principal é o governo de Deus sobre o mundo. E a segunda temática a ser trabalhada, que esse mesmo Deus que governa é o Deus também que cuida da família. Então, nada melhor do que falar da família, não somente dos seus conceitos, mas sim dos ensinamentos que nós podemos ter, é justamente falar sobre o livro de Ruth e o livro de Esté. Todo trimestre falaremos sobre esses dois livros aqui. E se você tiver com a sua lição em mãos, o sumário da lição merece também a nossa atenção antes da gente ir para a lição de número 1. Pode pegar a sua lição, abra aí a sua lição, você vai ver que a lição de número 1 são 13 lições. Mas a lição de número 1 é uma lição de caráter geral. Iremos falar sobre duas importantes mulheres para o povo de Deus. É claro, essa é a lição número 1, de caráter bem geral. Mas, se você que está com a lição aí na mão, você vai perceber que da lição 2 até a lição de número 5, olha, está aparecendo na tela agora, da lição 2 até a lição número 5, nós iremos trabalhar o livro de Ruth. Mas da lição 6 até a lição 13, sobre o livro de Esté. Então, qual é a recomendação que eu dou a você, meu querido aluno da escola dominical? Até mesmo você que é professor da escola dominical. Existem diversos locais no Brasil afora que as escolas dominicais não funcionam no domingo. Mas qual é a recomendação para esse trimestre? Leia o livro de Ruth, já que a lição 2, da lição 2 até a lição 5, é sobre o livro de Ruth, e depois você lê o livro de Esté, que da lição 6 até a lição 13 é sobre o livro de Esté. São livros pequenos,
livros lá do Antigo Testamento, mas que tem lições importantíssimas para as nossas vidas, né? Merece também menção aqui que nós temos duas grandes mulheres, Ruth e Esther, uma moabita, outra justamente uma judia, faz parte do povo judeu, mas elas estão separadas aí por muitos anos em termos de histórias. No caso de Esther, você vai perceber o melhor. Vamos começar por Ruth. No caso de Ruth, essa história se dá justamente no período dos juízes. Mas o caso de Esther não, é pós-cativeiro babilônico, lá na frente, é mais de 1000 anos aí de distância entre uma e outras. Mesmo sendo mulheres diferentes na origem, uma moabita, outra mulher sendo uma mulher judia, origem diferente, educação diferente, vivências e contextos totalmente diferentes, uma do campo, outra do palácio, mas existem coisas que aproximam uma da outra, são características, essas características que nós iremos falar daqui a pouquinho dentro dessa lição aqui, quando realizarmos um paralelo entre uma personagem e outra. Você vai ver que essas características traz grandes ensinamentos para a nossa vida. Então esse é o nosso trimestre de abertura, e vamos dar início. Vamos logo para a lição número 1, vai aparecer na sua tela o título da lição. Olha aí, duas importantes mulheres na história do povo, na história de um povo, é justamente Ruth e Esther. Vamos lá para o texto áureo da nossa lição. O texto áureo está aparecendo agora na sua tela, chama-se o texto de ouro, ou melhor, aquele texto que fala mais alto, que se destaca em toda a lição. Ruth capítulo 4, versículo 14 diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E a nossa verdade prática diz o seguinte: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Volta a tela aqui para a gente, vamos comentar, como nós sempre fazemos aqui na Escola Dominical. Falamos um pouco do título, mas vamos lá para o texto áureo da lição, que é um versículo bíblico. No texto áureo da lição, duas palavras merecem destaque: a palavra remidor e a palavra Noemi. Olha, Noemi, uma das personagens que será trabalhada também no livro de Ruth, ela merece destaque, porque daqui a pouco vamos falar sobre ela. Mas nós temos a palavra remidor, e essa palavra remidor, que justamente foi aplicada no livro de Ruth, e a palavra remidor mostra claramente dentro do contexto do livro de Ruth que a descendência dela foi perpetuada pela intervenção, pela chegada de um remidor. Mas o que chama a atenção nessa descendência é porque é justamente de Ruth que vai dar origem a Obed, de Obed a Jessé, e Jessé de Davi. E se nós formos lá para o livro de Mateus, você vai perceber que Jesus é da descendência de Davi. E na descendência de Davi tem uma moabita, ou seja, uma mulher estrangeira. Isso é tão importante para a gente entender, que Jesus é chamado Rei dos Judeus. Jesus vem de Israel, mas na descendência de Cristo tem uma moabita, ou seja, uma estrangeira. Significa que Jesus de Nazaré é rei, mas não é rei somente de Israel, é rei do mundo inteiro. Veja como esse versículo é tão importante. Nós teremos lições específicas para trabalhar justamente a ideia da redenção, ou melhor, que a família de Noemi, ela não deixou de ter descendente. Deus providenciou através dos meios, através da cultura da época, um remidor, e desse remidor a descendência deu continuidade até chegar o Senhor Jesus. Aí quando a gente lê o versículo 4, versículo 14, fica muito claro o tema do trimestre, o Deus que governa o mundo, né? Pega situações difíceis, situações aparentemente impossíveis de ter solução, mas Deus tem sempre um plano, Deus tem sempre uma saída,
e o projeto maior de Deus, ele é cumprido, ele é atendido. E nesse momento aqui, estudando essa lição, esse projeto passa também por uma moabita, mostrando que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas, após o comentário desse texto áureo, a nossa verdade prática, que eu vou voltar no finalzinho da lição, eu volto novamente para a verdade prática, para você entender, que você está chegando agora na escola bíblica dominical, se acostumando com lição, com Bíblia, a verdade prática é aquela verdade maior que é ressaltada na lição, que nós devemos colocar na nossa vida prática. E o autor foi muito feliz quando ele destaca o seguinte: conhecidas ou anônimas. Veja que se enquadra perfeitamente. Esté, rainha, estava no campo, conhecida de todos. E Ruth? Desculpe, eu disse Esté estava no palácio. E Ruth estava no campo. Uma está no campo, é o caso de Ruth. Esté está no palácio. Quer dizer, Esté é conhecida, é a rainha, mas Ruth, naquele momento histórico, está no campo. Aí a verdade prática contempla as duas personagens dizendo o seguinte: conhecidas ou anônimas. Olha o que aparece aí, conhecidas ou anônimas. Muitas mulheres foram fundamentais no plano divino da redenção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que nós podemos aprender dessa verdade prática aqui? Deus usa quem Ele quer. Deus faz o que Ele quer dentro da sua vontade soberana. Deus escolhe pessoas, tanto aqueles que estão no palácio, feito Esté, mas também aquelas que estão lá no campo. Deus também se utiliza e faz dela instrumentos dentro da casa de Deus. Se a lição contemplasse, porque a lição contempla justamente esses 12 livros, nós estamos na lição geral, uma lição introdutória, mas quantas mulheres não foram usadas por Deus? No texto bíblico nós temos várias delas, não tem somente essas duas, tem várias. Lucas capítulo 8 diz claramente que as mulheres que serviam ao Senhor com as suas fazendas, ou seja, com as suas posses, tem várias. E na história da igreja, quantas mulheres foram fundamentais na pregação do Evangelho? Quantas delas foram fundamentais no plano de Deus, até mesmo em missões? Então, querido irmão em Cristo Jesus, veja que essa lição coloca a mulher numa posição que ela deve estar, dentro da vontade soberana de Deus e dentro dos limites e dos ditames da Bíblia Sagrada. Vamos começar agora a estudar a lição. Vamos lá para o comentário da lição. E o comentário da lição, tópico 1 e o item 1, aparece agora na sua tela. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Observe bem, deixa a tela aí, vamos ler um pouquinho. Diz assim: descendente de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão com sua filha mais velha. Os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel desde os dias do rei Balaque. Nós temos uma série de versículos, Número capítulo 22, versículo 1 a 6, Deuteronômio capítulo 23, versículo 3 a 4 e Juízes capítulo 11, versículo 17. Habitavam ao leste do Mar Morto, atual Jordânia, e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Volta a tela aqui para a gente. Nós lemos somente uma parte, daqui a pouco a gente volta para ler mais um pouquinho justamente do tópico 1 da lição. Qual é o título do tópico 1? Diz assim: Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Aí o autor abre de maneira magistral, muito inteligente, dizendo: ela era uma moabita. Mas quem eram os moabitas? Se você abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 19, do versículo 30 até o versículo número 37, você vai perceber que os moabitas, eles são originados a partir de um relacionamento incestuoso. São as filhas de Ló. É algo bem pesado que o texto bíblico demonstra, mas a Bíblia é um livro extremamente sincero. Dentro de um caso incestuoso, as filhas de Ló, juntamente com ele, deram origem ao povo moabita, como está registrado em Gênesis capítulo número 19. E o povo moabita sempre foi
um problema para Israel. Quando a gente lê, principalmente, o livro de Reis, Juízes, os Juízes, Reis e Samuel, nós temos o povo moabita enfrentando Israel várias vezes. Eram inimigos, eram hostis, não moravam nas campinas, moravam ao leste justamente do Mar Morto, em locais distantes. E a pergunta, né, que por sinal o autor da lição, ele foi muito preciso, quando ele diz o seguinte: pertencendo a este povo, era de todo improvável. Coloca esse texto aí na tela, por gentileza. O texto do tópico 1. Eu quero que você que está em casa observe que nós temos uma lição importantíssima aqui. Lembre que esse trimestre, no subtítulo do trimestre, está assim: ensinamentos divinos nos livros de Ruth. Olha que ensinamento bonito nós vamos tirar agora. Tá lá, você que está chegando agora, eu estou justamente no meio do texto lendo. Pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Mas os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Estão muito acima de nossa compreensão. Isaías capítulo 55, versículo 8. Ele é soberano. Jó capítulo 42, versículo 2. Faz do improvável provável, do impossível possível, quando cremos nele. E tememos e obedecemos sem impor-lhe qualquer condição. Abre a tua Bíblia conosco agora, nesse momento. Vários versículos estão sendo citados. Pena que não dá tempo de ler todos, mas Isaías, mas é possível ler alguns. Isaías capítulo 55 do livro de Isaías. E o versículo de número 8. Enquanto você está procurando aí na sua Bíblia, acompanha comigo o raciocínio que está sendo trabalhado aqui. Um povo que veio de uma relação incestuosa. Um povo hostil a Israel. Um povo que não pertence à linhagem, não somente à linhagem, mas que não estava incluso naquela aliança feita entre Deus e Abraão. Então era improvável, praticamente impossível, que uma moabita estivesse ali no meio de Israel. Era improvável que uma moabita estava ali, fosse entrar na linhagem do Messias prometido, do Messias que todos os profetas do Antigo Testamento, de maneira direta ou indireta, falaram, esperaram, não chegaram a ver. Quem viu foi justamente João Batista. Então, é improvável. Aí o autor da lição diz assim: mas Deus ele é um especialista de transformar o improvável no provável, de transformar o impossível no possível, quando cremos nele, quando tememos, quando obedecemos. Uma lição, né? Um dos ensinamentos que está saindo agora dessa lição aqui para a gente, é que independente da origem, independente do histórico, independente de onde a pessoa venha, existe um Deus no céu. E se essa pessoa tiver arrependimento, se chegar arrependido, se chegar reconhecendo a soberania de Deus, existe um Deus que usa. Porque Deus tem caminhos que a gente desconhece. Olha Isaías capítulo 55 e o versículo 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Vamos complementar, vendo o versículo número 9, dizendo o seguinte: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É o que o autor da lição está dizendo. Era improvável, mas os caminhos de Deus são diferentes do nosso caminho. A lógica divina funciona totalmente diferente da nossa. E na linhagem do Messias entrou uma moabita, ou seja, uma pessoa que era de um povo hostil justamente a Israel. Aí, querido irmão em Cristo Jesus, deixa eu voltar para essa tela aqui, porque a gente está falando de origem. Esse primeiro ponto tem dois grandes ensinamentos. Eu vou usar a palavra ensinamento porque é o subtítulo do nosso trimestre. Dois grandes ensinamentos. O primeiro, que o fato de Ruth entrar
nessa linhagem, mostra que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores de todo o mundo. Esse é o primeiro ensinamento. Nós temos mais um ensinamento, que Deus tem caminhos, ou seja, que o mundo desconhece. Feriu a lógica, feriu a cultura. Não foi a esperança messiânica. A esperança messiânica ela existe, mas disse, eu vou colocar justamente uma moabita aí. Tem esse ensinamento também do governo de Deus controlando, comandando tudo. Mas também tem outro ensinamento. Nós podemos acrescentar mais um, falar de um terceiro. Estamos sempre frisando a questão do ser moabita, um povo hostil, povo rebelde, povo que estava ao lado do Mar Morto. Mas lembre de uma coisa, mesmo sendo de uma origem tão difícil, mas Deus tinha um plano com aquela mulher. Então sai uma aplicação, um ensinamento para você que está assistindo. O que determina na tua vida a presença de Deus não é a origem de onde você vem, não é o fato de você ser pobre, não é o fato de você ser rico, não é o fato de você vir de uma família nobre, ou talvez venha de uma família que é aquela coisa muito confusa, que não sabe nem quem é o pai, não sabe nem quem é a mãe. Mas, meu querido, se você está vivo, você só está vivo porque Deus permite. Então, o que vai determinar a presença de Deus, as bênçãos de Deus na tua vida, não é a tua origem, não é de onde você veio. O que vai determinar a chamada de Deus, se for assim uma chamada específica para a obra de Deus, para trabalhos específicos, não é a tua origem, não é de onde você veio, não é a tua nacionalidade, não é o teu bairro. O que vai determinar é justamente se você chega com o coração arrependido, contrito, quebrantado e aceita a soberania de Deus, aí Deus com certeza vai fazer milagre. Tem expressões aqui que são lindas, que daqui a pouco nós vamos ver algumas expressões de Ruth, quando ela diz assim, o teu Deus será o meu Deus. Quando há esse reconhecimento, há um Deus no céu que chega perto justamente dos seus filhos. Vamos voltar lá para o comentário da nossa lição? Vamos lá, família belemita. Olha, tópico 1 da lição e o item de número 2, está lá. A família belemita. A história de Ruth muda a partir do seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da forte fome que assolava a terra em Israel. Eram Elimeleque, sua mulher, sua mulher Noemi e os seus filhos Malom e Quilion. Depois de algum tempo na terra dos Moabitas, Elimeleque morre, ficando Noemi na companhia dos seus 2 filhos. Ruth se casou com Malom, o mais velho dele. Mas ao final de quase 10 anos, também Malom e seu irmão Quilion morreram, viúva e seus filhos. Noemi decide voltar justamente a Belém, motivada pela notícia de que a fome havia cessado. Volta a tela aqui para a gente. Vamos pegar o texto bíblico, né? Abre tua Bíblia aí conosco. Lá no livro de Ruth. Nós, nesse momento, não estamos nos aprofundando tanto na história em particular dessas mulheres, porque a lição de número 2 já vai trabalhar esse caso aqui, principalmente esse caso da fome, a morte dos filhos, né? a vinda justamente de Noemi para Jerusalém, ou melhor, para o território de Israel. Essa é a lição número 2, vai detalhar bem, isso é na próxima semana, se Deus permitir. Mas vamos ler alguns textos bíblicos aqui. O capítulo 1 e o versículo número 4 diz assim, de Ruth, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. A história, em linhas gerais, se dá da seguinte maneira. Essa história está acontecendo no período dos juízes, ou seja, não existia rei em Israel ainda. Deus liderava o povo por intermédio dos juízes. Isso será bem detalhado na lição de número 2. Então, esse evento acontece aí nesse momento. O que é que acontece? Por causa da fome tão grande, que possivelmente a fome em Israel é decorrência dos pecados graves de Israel. Eles precisam ir justamente para Moabe. E esses israelitas vão casar justamente com 2 moabitas. Uma delas é justamente Ruth. Mas 10 anos depois, o marido de Noemi vai morrer. O marido de Ruth também irá morrer. E Noemi escuta que a fome em Israel passou e ela precisa regressar.
ela volta. Mas quando ela volta, as duas são moabitas. Então o que é que ele faz? As duas mulheres chegam junto de Noemi. Noemi vai despedir. Uma vai embora, que é Ofra, volta para seus deuses. Mas no caso de Ruth, não. Ruth diz assim: o teu Deus será o meu Deus. Não me inste, não me deixe ir. Ruth capítulo 1 e o versículo número 15. Vamos ler esse texto comigo? Abre a tua Bíblia aí. Nós estamos na escola bíblica dominical. Olha a atitude de Ruth. 1 e verso 15. Mas vamos ler o verso 16. Acho que o verso 16 se encaixa perfeitamente. Diz assim: disse, porém, Ruth: não me instes, para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Veja que coisa importante. Ruth entrou em uma família piedosa, uma família que tinha valores, que mesmo as circunstâncias difíceis, olha outro ensinamento saindo daqui. A família de Noemi era uma família piedosa. Quando eu falo piedosa, estou falando de uma família crente, de uma família que servia ao Deus de Israel. E mesmo diante de tantos problemas, sendo necessário sair de um país justamente para outro, de ver Noemi viu seu marido falecer, ela viu seus 2 filhos morrerem, ficou somente com as 2 noras, ficou com Ofra, ficou com Ruth, e teve que despedir as 2, somente uma justamente ficou, que foi Ruth, mas a outra foi embora para os seus deuses. Se a gente puder fazer um resumo rápido daquilo que a gente vai estudar em outras lições, Noemi, ela viu a morte, e viu o abandono, e viu a fome. Mas você não vê Noemi abandonando a Deus, reclamando, xingando, se colocando contra o Senhor, de jeito nenhum. A gente percebe aquela fé firme que está lá dentro, porque Ruth, no capítulo 1, versículo 16, diz uma palavra que mostra quem era a sua sogra, Noemi. Diz assim: o teu povo, Noemi. É a fala de Ruth para Noemi. Teu povo vai ser meu povo. Mesmo eu sendo moabita, mas eu quero ser do teu povo. Mesmo a gente sendo inimigos, em termos históricos, as nações, mas eu quero ser o teu povo. Outra coisa que mostra, se o teu Deus agora será o meu Deus. Então, diante de tantos problemas que uma família pode passar, mas Noemi nunca abriu mão dos seus valores, e você vê que isso vai atrair Ruth, e Ruth, diante de tantos os problemas, se você quer motivo ali, se a gente quisesse arrumar motivo para Ruth e Noemi reclamar, elas teriam, mas elas não se utilizaram disso. Elas disseram: Deus, a palavra Deus é muito forte aqui, então me viro para você aqui, meu querido. É mais um ensinamento do livro, que daqui a pouco a gente precisa ver um pouquinho do livro de Esther. Olha o ensinamento que está saindo daqui do tópico 1 da nossa lição para a gente. Momentos de crise, momento de perca. Compare aqui comigo, não me tenha por repetitivo. Elas viram sogro morrer, no caso de Ruth, marido falecer, enfrentaram a fome, tiveram que voltar envergonhadas, sem nada. Quem saiu com muita coisa volta praticamente sem nada. A vizinhança ficou admirada com o estado, aquele estado de pobreza, de sofrimento, mas mesmo assim, elas nunca abriram mão dos princípios de Deus. E a palavra Deus é muito presente. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa manhã de domingo. Deus é quem comanda o mundo, quem comanda o universo, e Deus tem caminhos no meio da tormenta para resolver os teus problemas. Então confie em Deus e não abra mão dos seus princípios. Talvez a lição, eu digo talvez não, para tirar essa questão de dúvida, né? Mas uma das lições importantes para a família, já que é falar de governo, o trimestre fala de governo e de família,
uma lição importante para a gente hoje. Se chama justamente assim, independente da situação e da crise. Família, você que é pai, você que é mãe, não abra mão do seu Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Vamos lá para o comentário da nossa lição. São mais alguns ensinamentos, né? Para a família, mesmo nas dores mais difíceis, nas percas mais difíceis, mas não abandona o teu Deus. Sai feito Ruth, teu povo é meu povo, teu Deus é justamente o meu Deus. Tópico 1, item 2 da lição, tópico 1, item 3 da lição, matrimônio e maternidade, é um resumo bem rapidinho, para a gente ir lá para o tópico 3, tópico 2, né? Vamos lá, tópico 1, item 3, e assim, matrimônio e maternidade. Essa síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com 2 eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcança o favor de Deus, o favor do Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar, e o casamento com Boaz. Volta a tela aqui para a gente, vamos fazer um resumão disso aqui, desse tópico 1. E é possível fazer a partir do tópico 3 da lição. Observe bem, maternidade, matrimônio e maternidade. Como é que Ruth, a desconhecida, sim. Lembra lá daquela verdade prática que a gente estava lendo logo no início? Conhecidas ou anônimas, né? A palavra é anônimas ou desconhecidas ou conhecidas. No caso de Ruth, ela é anônima. Sim, nós estamos falando dela agora. Mas naquele momento, naquela época, a situação histórica, é anônima. Ela não é a rainha, ela não é casada com nenhum rei. Mas observe, o que é que faz ela entrar na história? Inicialmente o autor foi muito feliz, obediência, fidelidade a Deus, mesmo sendo moabita. Então ela entra numa família piedosa. E não só entra, ela passa a obedecer, ela passa a ser fiel a Deus. Primeiro ponto. Segundo, o casamento dela com Boaz. A partir daí, a descendência se abre até chegar justamente a quem? Davi. Talvez você estava perguntando, onde é que está essa referência? Abre sua Bíblia em Ruth, capítulo 4, e o versículo de número 19, capítulo 4, versículo 19, vamos ver o versículo de número 20, melhor, diz assim, ó, e Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, marido de Ruth, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou justamente Davi. Então o que é que faz essa mulher ser tão conhecida? Primeiro, a obediência e a fidelidade, o apego ao Deus de Israel e, por último, o casamento justamente com Boaz. Então, as lições que nós estamos trabalhando daqui, vamos fazer uma sinopse, ou seja, um resumo desse tópico 1, que diz assim: Ruth era uma mulher moabita, de família belemita, que escolheu viver com sua sogra após a morte do seu esposo, e a gente pode acrescentar, adorar a Deus. Adore ao Senhor, seja fiel a Deus em tudo. As lições são várias, tanto de caráter individual, para você que está ouvindo, mas para a família. Vamos trabalhar no aspecto familiar. A fidelidade a Deus é fundamental para as bênçãos do Senhor chegar justamente dentro aí da tua casa. Querido irmão, essa é a primeira mulher que nós estamos trabalhando, mas iremos detalhar bem na lição 2 até a lição 5, como eu mostrei a você logo no início. Vamos falar de outra mulher? Vamos falar agora de Esté, tópico 2 da lição, vamos lá. Vamos falar de Esté. Tópico 2, Esté, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. De Belém para Suzã, cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esté.
também usada providencialmente por Deus para preservação do povo de Israel. Filha de Abiail, tio de Mardoqueu, Esté era judia, órfã de pai e mãe, foi criada pelo primo Mardoqueu, está lá Esté capítulo 2, versículo 5, até o capítulo 7, versículo número 15. Vamos ler mais um pouquinho? Seu nome hebraico era Radassa, que significa murta, uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usada para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Já o nome persa Esté significa estrela. Esté fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro, conforme Isaías e Jeremias haviam profetizado o fim do cativeiro babilônico, que foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano 538. Vamos trabalhar aqui. Sobre Esté, por sinal é um livro até maior, do que Ruth, e nós temos lições que vai dar 6 até a lição número 13 para falar justamente sobre Esté. Estamos falando de uma mulher notável, 5 séculos depois de Ruth. Observe, Ruth, ela dá continuidade através do casamento à descendência de Davi, até chegar a Davi, para dali chegar a Jesus. Mas no caso de Esté, ela vai ser usada por Deus para que a nação de Israel não seja destruída por completo, 5 séculos depois. E tem hora que vem aquele pensamento, A gente pensa da seguinte maneira: tantos homens que Deus poderia levantar, mas nesse momento histórico, Ele quis levantar uma moça, uma jovem, que se casou com o rei, para a partir daí Deus livrar todo o povo de Israel. Tem um versículo lá no livro de Esté que resume bem a atuação de Esté. Abra sua Bíblia aí conosco, Esté capítulo 4 e o versículo número 13 até o versículo número 14. Tem um versículo que é fundamental para a gente entender isso daqui. Veja, muitas particularidades de Esté, vou dizer a mesma coisa como eu disse com o livro de Ruth. Nós iremos trabalhar sobre a origem, iremos trabalhar sobre a forma como ela chega justamente até ser rainha de um império. Iremos trabalhar isso na lição 6, lição 7, e até o fato dela ser usada. Mas vamos trabalhar logo no geral para você ter uma ideia de como Deus se utilizou dessa mulher para que Israel não fosse apagado da face da terra. Capítulo 4, versículo 14 diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Eu vou ler esse versículo e eu vou dividir ele em 2 partes. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste até o reino. Vamos destacar algumas coisas no capítulo 4, versículo número 14. Mardoqueu diz de maneira bem clara a Esté, que já é rainha. Você vai ver na lição número 7 como ela consegue ascender o trono, chegar ao trono. Mas essa palavra que diz assim, que Mardoqueu diz a ela, porque se de todo te calares, quer dizer, ela teve a oportunidade, ela era rainha, estava junto de Assuero, estava junto do rei, ela podia fazer alguma coisa. Mas ele diz assim: se tu te calares, livramento e socorro virá para Israel. Eu abri a fala para falar de Ruth, para falar de Esté, sempre dizendo o seguinte: tantos homens, porque Deus não usou Esté? Mas é bom deixar claro aqui, olha, Deus usa quem Ele quer e faz da maneira como Ele quer. Deixe isso bem claro. Mas ninguém quando a gente usa muitas vezes a palavra fundamental para o livramento de um povo, o fundamental para o livramento do povo de Israel se chama Deus. Aí Deus disse, ou melhor, Mardoqueu disse: Esté, se tu se calar, se tu não fizer nada, o povo está sendo ameaçado, o povo será destruído. Tem um decreto para exterminar a raça judia, toda a nação de Israel.
Tu que podes fazer alguma coisa, mas se não fizer, como Deus não depende de homem nenhum, porque Deus não é dependente de ninguém, com certeza Ele arruma um meio, Ele arruma uma forma, mas livramento vai ter para a nação de Israel. E antes de trabalhar a segunda parte do texto, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, que essa fala de Mardoqueu é muito forte. Livramento vai ter, mesmo que tu que esteja perto do rei possa fazer alguma coisa. E se te calares. Porque existem 3 coisas que são invencíveis. Sim, a palavra de Deus. Eu vou usar um termo, não somente invencível. 3 coisas que são indestrutíveis. Para ficar melhor, para você nos entender bem. E quais são essas 3 coisas? Primeira, a Bíblia, ela é indestrutível. Já fizeram de tudo. Queimaram em praça pública, proibiram de ser impressa, tiraram de circulação. De tudo um pouco fizeram, mas ela está aqui, na minha mão. Mas ela está aí, também na tua mão. Disseram que tinha contradições, defamaram, morreram os defamadores, morreram quem queimou, mas ela está aqui, ó. Está nas nossas mãos. Ela é indestrutível, porque ela é a palavra de Deus. Outra coisa que é indestrutível, eu podia deixar justamente para o terceiro, mas eu vou puxar para o segundo. A igreja do Senhor, a igreja que foi comprada, lavada e remida pelo sangue de Cristo Jesus, derramado no Calvário. Ninguém destrói a igreja. Se você olhar, pode matar cristão, mas destruir a igreja não. Olhe ao longo da história da igreja, perseguições, a história da teologia não, a história do cristianismo fala de grandes 7 perseguições. Parecia, mas nós estamos aqui, que a igreja tem dono, então a igreja ela é indestrutível, a Bíblia é indestrutível, mas está faltando a terceira. Sim. É justamente isso que se relaciona à fala de Mardoqueu. Se tu podes fazer e não queres fazer, mas não é o fato de você ou não fazer. O socorro vem para Israel, porque Israel é indestrutível. Está na Bíblia. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Abre a palavra de Deus no livro de Jeremias. É indestrutível. Goste quem gostar, ache bom quem achar, ou não. Mas Israel é indestrutível. Jeremias, capítulo de número 31 e o versículo 35, diz assim um texto bíblico. Acompanhe bem comigo. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite. Pontuando a palavra ordenanças, que algumas versões falam de leis, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é seu nome. Se desviarem estas ordenanças de diante de mim. Ou seja, que ordenanças são essas? Se as leis que governam o movimento da lua, do sol, da galáxia, as ordenanças, as leis gravitacionais, as diversas leis que regem o universo, que faz a gente estar aqui falando, ensinando. Se essas leis puderem ser desviadas do Senhor por alguma pessoa, Deus diz no versículo 17, deixará também a semente de Israel de ser uma nação de diante de mim para sempre. Então, vamos ser direto? Como ninguém consegue mexer nas leis que governam o mundo, então Deus nunca vai deixar de amar Israel. Em outras palavras, Israel vai estar sempre presente. Vamos mais adiante. 37, assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei todas as sementes de Israel por tudo quanto fizeram diante de mim. Então, são 3 coisas indestrutíveis: a Bíblia, Israel, a nação de Israel
e a igreja do Senhor. O tratamento de Deus de Israel é contra o tratamento de Deus com Israel. É um assunto que a gente vai trabalhar lá pela lição 7 ou pela lição 8. Mas eu quero mostrar que essa fala de Mardoqueu para Esté é fundamental. Livramento e socorro virá. Mas, sim, para a gente não esquecer, Esté capítulo 4 e o versículo número 17. A gente não dividiu em duas partes? A segunda parte diz assim, 4 e 14. Diz assim: quem sabe se para tal tempo como este chegaste até o reino. Na primeira parte, o livramento vem, porque Deus tem compromisso com as promessas que fez a seu povo. Mas na segunda parte, o que Deus está dizendo é: quem sabe que Deus te conduziu e te trouxe neste tempo para esse momento, para tu ajudar o povo de Deus. Está lembrando agora acredito que está passando na sua cabeça aí o tema geral da lição, o Deus que governa o mundo. Então, o Deus que governa o mundo trouxe Esté, a menina judia, desconhecida, até então anônima. Deus trouxe ela até o palácio e fez mais ainda, fez casar com o rei. E essa Esté foi trazida para aquele momento, para aquela época. Então, querido irmão, quem sabe nós estamos nesse momento aqui, nessa época, porque Deus quer que você esteja aí, nesse lugar, sim, nesse trabalho, nesse ambiente, para você ser uma voz de Deus na terra, para falar da graça de Deus, da misericórdia de Deus, das grandezas de Deus. É o tempo, é o momento. Quando a gente começa a estudar esses livros aqui, a gente começa a perceber que o ser humano tem livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo tem um Deus no céu guiando e controlando todas as coisas. O livro de Esté é riquíssimo. Nossas horas já estão bem avançadas, a vontade de trabalhar mais ainda, mas eu não posso também atropelar, porque a gente tem lição para falar sobre como Esté chegou até o trono, como Deus a conduziu, até chegar lá em cima. Mas fica uma lição importantíssima aqui para a gente. A primeira lição: Deus tem compromisso com o seu povo. A segunda lição: Deus conduziu essa menina do anonimato até chegar dentro do palácio. Então, se Deus fez isso com Esté, pode fazer com você. Deixa eu virar aqui, que eu sei que é uma orientação de Deus para a tua vida, crente. Tem uma palavra que está sempre vindo ao nosso coração, que está registrada na lição. Deus transforma o improvável no provável. Guarde-se comigo, você que está assistindo o programa agora. Deus transforma o improvável no provável. Deus transforma o impossível no possível. Deus tem caminhos que os homens desconhecem. Quando a gente lê a história de Esté e lê a história de Ruth, vem o cântico. Na nossa cabeça eu me lembro do cântico de Ana, outra grande mulher da Bíblia, que no cântico dela é lindo quando ela diz assim, que Deus tira do monturo e faz sentar em trono, mas também Deus tira do trono e faz sentar no monturo, porque quem governa é Ele, quem reina é Ele. E como o trimestre é falando de ensinamentos para a família, você pergunta, tudo bem, isso é na lição individual, e na lição da família, como é que fica? Você vai ver lá na lição 6, lá na lição 7. Esté só chegou aonde chegou, que o texto bíblico vai mostrar lá no capítulo 7 do livro de Esté. A gente vai trabalhar bem isso aí, capítulo 7, ou melhor, capítulo 2 e o versículo número 20, lá na partezinha final, diz assim, fazendo um resumo, né? Que ela se comportou da forma que Mardoqueu a criara. Aí vem o ensinamento para a família.
Crie certo. Faça o que é para ser feito. Faça a criação dos seus filhos como a Bíblia manda. Existe um Deus no céu que se responsabiliza. Não está percebendo? Mesmo debaixo de ameaça, mesmo em terra estrangeira, mesmo sendo subjugado, mas eles, nem Ruth, nem Esté, separada por 5 séculos, abriram mão dos princípios divinos. E a gente vê o papel de Mardoqueu, o tio, disse, a rainha agiu como foi criada. Então a criação dentro dos parâmetros divinos é o molde, é o caminho e o passo do sucesso na vida espiritual de uma pessoa. E eu vou mais além, até na vida social dela também. Vamos lá para o tópico 3? Vamos para o tópico 3 que a gente já vai terminar. Tópico 3 da lição, e o item 1 diz assim, ó, o protagonismo feminino, a liderança masculina instituída por Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Efésios capítulo 5, versículos 22 e 23. Não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista na história. Volta à tela, vamos concluir. Foi muito importante essa última parte da lição para a gente concluir dizendo o seguinte. Gênesis 1, verso 26, você vai ler, e Efésios 5. A liderança masculina foi instituída por Deus. É bíblico. Eu não tenho, olha, é bíblico. Talvez seja aquele discurso que muita gente não gosta de ouvir. Foi instituída por Deus, mas não anula, viu? Não anula os propósitos que Deus tem justamente com a mulher. Deus pode usar, a gente está estudando Ruth e a gente está estudando justamente Esté aqui. Separadas por 5 séculos, distante, em condições e circunstâncias diferentes, mas Deus tem formas de usar. Então Deus não anulou a liderança masculina que justamente faz com que o homem esteja à frente do povo de Deus. Os sacerdotes, os pastores e assim sucessivamente. Então, querido irmão, em Cristo Jesus, chegamos ao final dessa lição, dizendo a você, as lições que nós iremos aprender serão riquíssimas daqui para frente. E eu volto lá para a verdade prática. Aquilo que a gente deve praticar. Conhecidas ou anônimas. Olha aí, muitas mulheres foram fundamentais no plano de Deus, no plano divino de redenção da humanidade. Não é a sua origem, não é de onde você vem, não é a sua família que vai determinar os planos que Deus tem na sua vida. Agora, arrependimento, fé, submissão, isso sim, e santidade e reconhecimento da soberania divina, isso vai fazer Deus te usar. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Queridos irmãos, que lição maravilhosa esta que nós estudamos hoje, a primeira lição do novo trimestre. E olhe que é a primeira lição, né? E como sempre colocamos aqui, a primeira lição é sempre uma introdução a todo o assunto que será desenvolvido no trimestre. Então, na próxima semana, não perca a oportunidade de estar aqui conosco neste mesmo horário, estudando a palavra do Senhor. E pode ter certeza que o Espírito Santo, assim como hoje, estará ministrando ao seu coração, promovendo o nosso crescimento espiritual. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por mais uma escola dominical, uma escola bíblica dominical. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor, pelo ensinamento maravilhoso que Tu, neste dia, Senhor, estivesse administrando aos nossos corações por meio do Teu Filho, Senhor. Queremos pedir a Tua bênção sobre cada um dos nossos irmãos que estão sendo alcançados através da Rede Brasil. Ó Senhor, que o Teu Santo Espírito ministre os corações, Senhor, esteja administrando, Senhor, a Tua palavra a cada vida, a cada realidade, a cada coração, a cada mente, ó Deus.
Queremos pedir uma bênção em favor do nosso pastor presidente, continua ajudando o teu filho, Senhor, o evangelista Sonivaldo e todos que compõem a Rede Brasil, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, hoje nós estamos concluindo aqui o nosso culto, nossa escola bíblica dominical, mas temos aí uma programação toda especial preparada para você, para promover a sua edificação e crescimento em Cristo Jesus. Não esqueça, próxima semana, neste mesmo horário, estaremos juntos, aprendendo a palavra do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.